Aqui a gente inicia mais uma aula do nosso microcontrolador PIC no Assembly. Hoje a gente vai ver um outro periférico, que é o ZART, que serve para a gente fazer a transmissão e a recepção serial. Mais uma vez a gente vai ver o código que eu trouxe linha a linha para aprender como que vai configurar esse periférico passo a passo. Essa é a primeira estrutura do código, a gente já viu várias vezes nas aulas anteriores, então não vou perder tempo com ela. O primeiro parêntese que eu tenho que fazer aqui nesse problema que eu trouxe esse código, eu estou escolhendo meu baud rate como 9600 e a frequência do meu PIC como 4 MHz. Como sempre em qualquer periférico, a primeira coisa que eu tenho que decidir e configurar é se as minhas entradas, se os meus pinos vão ser entradas ou saídas. Nesse periférico eu preciso ter uma configuração específica porque nos pinos do meu PIC, se eu ver bem aqui, o receptor da minha USART está no pino 1, então tenho que configurar ele como uma entrada. E o transmissor da minha USART está no pino 2, então tenho que configurar como uma saída. Que é exatamente o que essa linha de código do 3B está fazendo, sempre lembrando que 0 para saída e 1 para entrada. O próximo ponto desse código que eu tenho que comentar são essas linhas, que eu não estou utilizando, mas elas estão comentadas, porque isso serviria para caso eu quisesse habilitar a interrupção de transmissão, ou seja, eu transmitir um dado e venho para cá fazer algum tratamento. Mas como a gente já viu rotina de interrupção várias vezes nas aulas anteriores, a gente vai ver uma forma diferente também de fazer a transmissão sem utilizar a interrupção. Então, eu preciso saber de duas coisas antes de iniciar a minha configuração. Se eu irei utilizar velocidade baixa no meu baud rate ou velocidade alta. Para saber disso, eu posso consultar uma tabela, caso meus valores sejam conhecidos, como que eu utilizei de 9600, ou eu teria que resolver essa equação. Primeiro eu resolveria substituir o valor do meu FOSC e do meu baud rate, e caso esse valor fosse impossível, eu passaria para resolver com velocidades altas. Mas como nesse exemplo eu já estou utilizando um valor bastante comum, como o FOSC de 4 MHz e o baud rate de 9600, eu vou consultar a tabela para demonstrar os valores que eu escolhi. A gente aqui está trabalhando 4 MHz e 9600, então a gente dá uma olhada nessa tabela. 9600 para 4 MHz é impossível, então não posso utilizar velocidade baixa, BRGH igual a zero. Então vou ter que utilizar BRGH igual a 1. FOSC 4 MHz, 9600. Agora sim eu consigo. Eu tenho que colocar 25 no meu registrador SPBRG e também eu tenho que selecionar velocidade alta. Mas a gente já vai ver como faz isso. Então agora analisando o registrador TXSTA, vamos ver o que ele faz bit a bit. Lembrando que a gente está trabalhando no modo assíncrono, então o bit 7 não vai fazer diferença. Por padrão eu sempre coloco 0. Nesse exemplo a gente quer utilizar uma transmissão de 8 bits, então o bit 6 eu também coloquei como 0. O bit 5, caso a gente queira trabalhar com transmissão, é obrigatório a gente colocar 1 nele, senão a transmissão fica desabilitada e a gente não consegue transmitir nada. O bit 3 não tem nenhuma função, então eu sempre coloco 0. E aqui chega a parte que eu falei sobre baixa velocidade e alta velocidade. Como nesse caso em baixa velocidade era impossível, a gente vai ter que colocar 1 aqui, como eu fiz no código, para selecionar o modo de alta velocidade. O TRMT ele funciona da seguinte forma: quando eu envio um dado, ele vai para zero. Então, com esse registrador em zero, eu consigo saber quando a transmissão ainda está em progresso. Então, mais na frente eu posso fazer uma lógica aqui. Então, quando eu termino de enviar meu dado, esse bit volta para zero. Então, é bem útil, que é o modo que eu vou verificar sem usar interrupção para conseguir fazer o envio de dados. O bit 0 é o nono bit de transmissão, como a gente está usando só 8, ele não vai servir para nada. O próximo registrador é o SPBRG, que é o que a gente vai carregar ele com o número que a gente ou encontra naquela tabela ou encontra mediante aquelas equações. Nesse caso eu obtive 25, como eu vi lá na tabela, então é só isso que a gente faz com esse registrador. Então agora voltando para o banco zero, a primeira coisa que eu faço é limpar a porta B, só para garantir que todos os bits dela vão estar em zero, porque quando a gente inicializa o PIC, a gente não sabe em qual estado ele vai iniciar. E o último registrador da minha transmissão serial vai ser o RCSTA, que ele é um registrador voltado mais para recepção, mas só um bit dele interessa a gente, que é o bit 7, que ele serve para habilitar a minha porta serial. Então caso eu queira utilizar o ZART, eu vou precisar colocar um nesse bit, e como nesse código eu não estou utilizando recepção, o resto eu posso colocar 0. Então agora o que vai acontecer é que a gente vai iniciar a enviar nossos dados. Eu carreguei o registrador W com a letra A maiúscula, e em seguida eu movo ele para o TXREG, ou seja, eu estou enviando essa letra A na minha porta serial. E do jeito que eu estou fazendo a minha lógica, eu tenho que voltar para o banco 1 para checar aquele bit TRMT. Esse é um mini loop que eu criei para, enquanto ele estiver, quando esse bit estiver em zero, ou seja, eu ainda não terminei de enviar o meu dado, eu continuo preso. Mas quando eu já envio o meu dado, eu consigo sair desse loop e fazer outra coisa no meu código, que nesse caso eu volto para o banco zero e depois volto para esse loop de transmissão. Ou seja, o que vai acontecer? Eu vou enviar essa letra A infinitas vezes. Caso eu quisesse enviar a letra A apenas uma vez, eu podia apagar esse loop aqui e que eu enviaria a letra A apenas uma vez e terminaria o meu código. Mas como não é isso que eu quero, a gente vai ver o resultado desse código agora no Proteus. Então estou com meu virtual terminal configurado. Eu tenho que ter uma atenção para colocar o baud rate e o número de bits aqui, senão ou ele não vai mostrar nada na tela ou ele vai mostrar um caractere totalmente errado.
Então a gente inicializa nossa simulação e, como eu falei, eu estou enviando o caractere A infinitas vezes aqui sem limite. Então, sobre a transmissão foi isso, e agora em seguida a gente vai ver sobre recepção, também pela serial. Transmissão agora a gente vai analisar outro código, mas que as configurações passo a passo são bem parecidas, com apenas pequenas alterações. Dessa parte, todo selecionado não vai alterar exatamente nada do código visto anteriormente. Só que eu criei uma variável aqui para armazenar o dado que eu vou receber. A primeira alteração vai ser aqui no registrador txsta, porque a gente não vai precisar habilitar a transmissão, mas sempre tem que lembrar de colocar o modo assíncrono, e também selecionar se vai ser alta ou baixa velocidade. Como eu não mudei o meu baud rate nem o meu FOSC, então vai ser a mesma coisa do exemplo anterior. O SPBRG vai se manter igual, como eu falei, eu estou com o mesmo FOSC e o mesmo baud rate. E a próxima alteração vai ser no registrador RCSTA, que agora, como a gente vai utilizar a recepção, eu vou explicar ele bit a bit. O primeiro bit, como a gente já viu, a gente tem que sempre setar ele para conseguir utilizar a porta serial. O bit 6, de forma semelhante ao bit visto na transmissão, a gente consegue receber 9 ou 8 bits. Nesse caso a gente vai trabalhar com 8 bits. O bit 5 de recepção simples funciona da seguinte forma: eu recebo um dado e esse bit desativa, ou seja, eu só consigo receber uma vez se eu não criar uma rotina para eu receber outros, para eu ativar esse bit de novo e eu conseguir receber outros dados. O bit 4 ele habilita a recepção contínua, ou seja, eu consigo receber dados sempre sem ter que ficar reativando. Em alguns casos é útil, em outros casos é melhor utilizar a recepção simples e ativar ela depois. No bit 3, como a gente está trabalhando no modo assíncrono, e em 8 bits a gente não vai utilizar, então a gente coloca 0. O bit 2, 1 e 0. O bit 2 serve para erro de framing e o bit 1 serve para erro de overrun, ou seja, a gente consegue inserir rotinas para detectar se houve algum erro na hora da recepção. O bit 0 ele serve para o nono bit de dados recebidos, caso naquele bit anterior a gente selecione a recepção de 9 bits. Então agora a gente vai analisar a rotina que eu criei para conseguir receber dados e armazenar esse dado em uma variável, mas quando eu receber outro dado ele vai sobrescrever nessa variável. A gente tem que prestar atenção nesse bit PIR1, RC e F. Ele funciona da seguinte forma: assim que eu receber um, um dado via serial, ele vai para 1, ou seja, por isso que eu saio do loop quando esse bit está 1, porque eu vou ter um dado para conseguir tratar ele. Um parêntese é que esse PIR1 não depende da gente ativar ou não a interrupção ali no PIE1 e também no intcom. O registrador que o meu dado recebido vai ser armazenado é no rcreg, então estou tirando o dado de rcreg e colando no registrador W. Assim que eu leio o registrador rcreg e coloco ele em W, o meu flag RCIF ele já vai para 0 automaticamente. Então nesse caso eu não preciso me preocupar com apagar o flag. E depois disso, que ele já está em W, eu movo ele para minha variável que eu quero guardar o dado recebido. E depois disso eu volto para cá, que ele vai ficar nesse loop infinito até eu receber outro dado e colocar ele na minha variável novamente. A gente vai ver agora como funciona isso no Proteus. Aqui eu estou com essa janelinha para eu saber qual valor eu tenho no meu registrador da minha variável. Que no meu caso eu criei a minha variável com o valor 0,20. Que eu já configurei para ele aparecer o valor em ASCII2, então já vai aparecer direto a letra que eu digitar aqui. Para eu conseguir digitar aqui no meu virtual terminal, eu tenho que colocar echo typed characters e eu vou conseguir digitar. Por exemplo, eu digitei A minúsculo e o que recebeu tratou esse dado e armazenou na minha variável. Se eu colocar O, ele já vai sobrescrever o meu A, eu perdi aquele dado e salvei o O na minha variável. Caso eu queira, eu posso criar várias variáveis e criar uma rotina diferente para conseguir armazenar vários dados de uma vez. Geralmente isso é utilizado usando indexação com o INDF e o FSR, mas não é assunto para a aula de hoje. No mais, os artes foi isso, pessoal. Obrigado.